Ontem à noite nós tivemos aqui no canal a nossa livecast junto com o Alisson Andrade, onde nós abordamos a candidatura de Ciro Gomes para a presidência em 2022, como já foi antecipado pelo Carlos Lupe, presidente do PDT. Caso você tenha perdido a live, fique tranquilo, fique tranquila, porque o link para a live na íntegra está aqui na descrição. Então você pode entrar e ver aquele ponto que você perdeu ou ver a live na íntegra, porque ela está muito legal, abordamos muitos assuntos relacionados ao Ciro Gomes para 2022. E hoje, terça-feira, nós teremos finalmente o grande encontro entre o nosso presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Esse é um encontro que tem muita expectativa, está cercado de expectativa e muita ansiedade. E esse encontro, ele tem alguns pontos que vão ser mencionados, entre eles a questão da Venezuela, mas não sei se vai avançar muito, possivelmente não, algumas questões relacionadas à base de Alcântara, algumas questões relacionadas também à defesa, à troca de informações e troca de tecnologia para a defesa do nosso território. Mais outros pontos também que serão abordados vão ser a questão da China, e esse ponto me preocupa bastante, porque a China é o principal parceiro comercial brasileiro. A China teve com o Brasil teve com a China um superávit em 2017 de 20 bilhões de dólares. Por que 2017? Porque são os dados mais consolidados que nós temos hoje. Os Estados Unidos, por sua vez, teve um superávit de 2 bilhões apenas. E apesar de ser muito falado que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro brasileiro e tal, isso não é verdade, pelo menos com a questão de superávit da balança comercial. A Argentina dá um superávit de 8 bilhões, a Holanda dá aproximadamente 7 bilhões de superávit. Então outros países são mais importantes para a nossa balança comercial do que os Estados Unidos. Eu vejo um certo temor esse encontro do Bolsonaro com o Donald Trump quando o assunto for a China, porque a China é o grande parceiro comercial brasileiro e dependendo do que for mencionado, isso pode acabar desagradando os chineses. Isso me deixa um pouco preocupado. E o quinto ponto que vai ser mencionado vai ser a questão dos vistos, né? Se os americanos já foi assinado, ontem, na segunda-feira, já foi assinado, que os americanos, os canadenses, os japoneses e os australianos não são mais obrigados a terem visto para visitar o nosso país. Só que é o seguinte, na diplomacia é sempre muito importante nós termos a questão chamada reciprocidade. O que isso significa? Se há uma regra no país A com relação ao país B, essa mesma regra tem que ter no país B com relação ao país A. Por exemplo, se os Estados Unidos obrigam os brasileiros a terem visto para entrar nos Estados Unidos, nada mais justo, segundo esse princípio da reciprocidade, que o Brasil também exija visto dos americanos para eles entrarem no nosso país. É claro, nós temos muitos turistas americanos que vêm para o Brasil, segundo dados do Ministério, nós temos 570 mil turistas visitaram nosso país em 2016 ou 2017, que é o dado mais atualizado do Ministério, só perde para a Argentina, que nós recebemos 2,2 milhões de argentinos no mesmo período. Então os Estados Unidos são o segundo país que mais enviam turistas para o Brasil. Mas existe um problema com essa medida do Bolsonaro, porque é uma medida mais para agradar Donald Trump do que propriamente para desenvolver o turismo. E por que eu falo isso? Porque se fosse uma medida para desenvolver o turismo nacional, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, deveria estar nessa comitiva para os Estados Unidos e deveria ter dado um pronunciamento. Ele deveria ter falado de um programa maior de turismo, mas isso não ocorreu. Isso não ocorreu porque, na verdade, esse visto de turista, essa desobrigatoriedade do visto de turista para os americanos, faz parte desse pacote de subserviência, desse pacote de bajulação do Bolsonaro com o Donald Trump, porque o grande objetivo do Bolsonaro com essa viagem é conseguir o apoio formal do Donald Trump para que o Brasil possa ser um membro formal, um membro pleno da OCDE. A OCDE é considerado o clube dos ricos, são os países mais ricos do mundo, mas que não é tanto assim, porque Colômbia, Letônia, que é um dos países mais pobres da Europa, e a Turquia já fazem parte da OCDE. O Brasil possui relações com a OCDE, mas não é um membro pleno. Nós solicitamos nossa entrada no grupo há pouco tempo, existem aí, junto com o Brasil, mais 5 outros países pleiteando uma entrada na OCDE. O primeiro da fila é a Argentina. E aí muitos países têm perspectivas, têm opiniões diferentes com relação à entrada desses novos países para serem membros da OCDE. O Brasil já é membro do G20, tá bom?
que é um outro grupo também muito importante. Alguns países acreditam que todos esses novos membros tenham que entrar de uma só vez. Outros países, como é o caso dos Estados Unidos, acham que tem que entrar um de cada vez. A OCDE acha interessante que tenha mais membros, principalmente de países emergentes, para ter relações mais profundas com esses países emergentes. E o primeiro da fila é a Argentina. Só que esse plano do Bolsonaro de conseguir entrar na OCDE, ou pelo menos de conseguir o apoio formal do Bolsonaro, do Donald Trump para entrar na OCDE, vai ser frustrado, porque já foi avisado antes mesmo do embarque de Bolsonaro que Donald Trump não daria para Bolsonaro o apoio formal. Então é uma viagem que, na verdade, vai ser muito boa para o governo para fazer uma propaganda. Se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, fizemos muitos negócios, tivemos muitas conversas importantes, mas de concreto para o nosso país não vamos ter absolutamente... talvez o Paulo Guedes pode conseguir alguma coisa lá, algum investimento, alguma coisa assim, mas de fato algo mais concreto nós não vamos conseguir muitos resultados positivos. Na verdade, nós podemos até mesmo nos prejudicar, principalmente com a nossa imagem, porque essa tentativa de conseguir o apoio para a entrada na OCDE mostra uma enorme subserviência do Brasil com relação aos Estados Unidos, e isso é muito perigoso. O Josias, no UOL, ele falou, no texto dele de hoje, teve uma fala muito interessante. Ele comparou o Bolsonaro como fosse alguém indo visitar o seu ídolo, como se fosse um fã indo ao camarim visitar o seu ídolo. E é basicamente isso que está acontecendo. O Bolsonaro está indo para Donald Trump numa condição de muita subserviência. O próprio Josias fala, Bolsonaro está indo de joelhos até o Donald Trump. Isso mostra muita pequenez do nosso país com relação aos Estados Unidos. Nós ficamos muito enfraquecidos, que mostra que o Brasil ele se apequenou. Então há um saldo negativo com relação a isso, pela visão dos outros países, pela visão da comunidade internacional com relação ao Brasil. Eu lembro quando o Lula se encontrou com o Barack Obama lá para 2009, nós saímos mais fortalecidos internacionalmente daquele encontro. Mesmo que você não goste do Lula ou goste, o importante é o seguinte, naquele momento o Brasil saiu da viagem dos Estados Unidos fortalecido, saiu daquele encontro com o Donald Trump fortalecido. Tem lá um momento, o Obama não falou isso para jornalistas, é claro que estavam numa rodinha e tinham jornalistas em volta, mas esse momento entrou para a história. O Obama fala assim, that's my man. That's my man, I love this guy, falando pro Lula, falando uma tradução, seria mais ou menos assim, esse é o cara, eu amo esse cara. Aí ele fala assim, ele é o presidente mais popular do mundo, isso porque ele é good looking, ele fala isso porque ele é good looking, mais ou menos é porque ele é bonitão, porque ele tem boa pinta. Aí o Lula pega o Obama, puxa o Obama pra perto, aí eles continuam conversando. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você ver. Nesse momento, o Brasil sai engrandecido. Porque o presidente dos Estados Unidos fala que o presidente brasileiro é o presidente mais boa pinta, que é o presidente mais popular do mundo, que esse é o cara, nós saímos engrandecidos. Mostra que tem uma igualdade entre o Brasil e os Estados Unidos, nas relações, pelo menos nas relações entre os presidentes. E agora Bolsonaro mostra que essa igualdade não há, porque Bolsonaro abaixa a cabeça para o Donald Trump. Bolsonaro até deu uma entrevista desastrosa para o canal Fox ontem à noite, falando que ele apoia a construção do muro dos Estados Unidos contra o México. Ele não tem que apoiar nada, pelo menos publicamente, porque nós não podemos nos meter em assuntos dos Estados Unidos com o México. Os mexicanos sempre foram bons parceiros comerciais brasileiros, nós não podemos interferir nesse assunto. E para piorar, Bolsonaro fala que a maioria dos imigrantes não chega num país com boas intenções. E esse foi um comentário desastroso, um comentário extremamente desrespeitoso, porque demonstra xenofobia. E ele não está falando só os imigrantes ilegais, para dar uma amenizada, ele fala todos os imigrantes. Então todos os brasileiros que estão nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo não foram para lá com boas intenções. E só para lembrar que a esposa do Donald Trump, ela é imigrante. Então a esposa do Donald Trump também não foi com boas intenções. E para piorar, é um desrespeito com o nosso país, porque o Brasil ele é um país formado por imigrantes. Os descendentes, os antepassados do Bolsonaro são imigrantes, os meus antepassados, os seus possivelmente. O nosso país é um país formado por imigrantes, então isso é um enorme desrespeito com a nossa história. E essa subserviência com relação ao Donald Trump, ela tem um perigo, além de mostrar para a comunidade internacional que nós uma pequenez absurda do nosso país com relação aos Estados Unidos, nós não sabemos como vai ser o resultado da eleição de 2020 nos Estados Unidos. Se o Partido Republicano perder, vai chegar um democrata. E aí, como que vai ser a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Porque o Brasil não está construindo uma relação
com os Estados Unidos. O Brasil, Bolsonaro, está construindo uma relação com o Trump. E se o Trump sair, e se o Trump perder, e se o Partido Republicano perder em 2020? Como que vai ficar a nossa relação com eles? Então, essa visita do Bolsonaro nos Estados Unidos me deixa muito temeroso com relação ao futuro do nosso país, com relação à nossa a percepção da comunidade internacional com o nosso país e também com o futuro do país, com a parceria com os Estados Unidos, caso o Partido Democrata vença em 2020. Mas o que você acha da viagem do Bolsonaro? O que você acha que pode vir de bom dessa viagem? Você acha que o Bolsonaro está fazendo certo? O apoio de Trump é importante? Você acha que é pertinente essa subserviência, essa bajulação para que a gente possa entrar na OCDE? Deixe aqui nos seus comentários. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.